Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías capítulo 53, versículos do 6 ao 12. Estou marcando aqui na minha Bíblia. Você pode marcar na sua também. Gosto de colocar aqui a data, 10/23, e deixar sublinhada aquelas passagens mais importantes para mim, que mais tocaram o meu coração. Porque na palavra que a gente ouve, às vezes ela é ampla, às vezes não, né? A palavra de Deus é sempre ampla. E os ensinamentos, eles são inesgotáveis, é que nem uma fonte. Quanto mais você cava, mais vem. Não é assim com uma fonte de água? Quanto mais você cava, mais vem. A palavra de Deus, gente, é uma fonte inesgotável de vida que jorra para a vida eterna. Um versículo pode, dirigir a vida de uma pessoa por anos, até o último suspiro dela. Mas diante de uma palavra tão rica, naquela circunstância particular, às vezes tem uma letra, tem uma palavrinha, tem um versículo que mexe com o nosso coração, porque aquele versículo é o remédio de Deus para nós, naquela situação concreta que nós estamos vivendo. Sabe o que eu faço? Eu marco. Eu puxo uma setinha e eu escrevo. Acho que a minha Bíblia, ela tinha que vir com a margem dessa largura, assim, sabe? Olha, se fizerem uma Bíblia com a margem dessa largura, eu compro. Fica a dica. Que é pra gente puxar, anotar do lado, sabe? É maravilhoso, porque a palavra de Deus é sempre santa, é sagrada, e você não profana a palavra de Deus por você riscar e você anotar. A gente profana a palavra de Deus quando a gente deixa ela jogada num canto, coberta de poeira, desprezada, né? Ela não é um livro mágico. Ela foi feita para ser lida, para ser estudada, para ser acolhida dentro do coração, e para isso você tem que ler, para ser respeitada, para ser obedecida. Então eu registro, eu marco, e quando Deus me dá um versículo para mim, para a minha vida, quando aquele versículo se torna um rema para mim, normalmente ele me dá uma direção de algo concreto que eu preciso fazer. Eu já puxo uma setinha para o lado, eu já anoto. Estou compartilhando com você, porque talvez você queira fazer o mesmo. E aí a Bíblia da gente fica personalizada. Quando você olha uma pessoa com uma Bíblia velha, a pior coisa que você pode fazer é dar uma nova para ela, que ela não troca de jeito nenhum. Né? Por que está velha daquele jeito? Por que a pessoa não troca? Não tem dinheiro para trocar? Não, o tesouro é justamente isso. São esses grifos, são essas anotações, sabe? Ela faz uma história com a gente, uma história. Por isso a gente tem que levar a Bíblia da gente conosco onde quer que a gente vá, porque naquela hora em que você precisa desse conselheiro infalível que é o Espírito Santo, esse conselheiro, para nos aconselhar, precisa falar. E para falar, ele usa a palavra, como você também usa a palavra. Só que você usa a sua palavra. E o Espírito Santo, que é Deus, usa a palavra de Deus. Né? Então, ter sempre a palavra do Senhor com a gente. Isaías capítulo 53, versículos do 6 ao 12. Como ovelhas, estávamos todos perdidos, cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, o peso dos pecados de todos nós. E oprimido, aqui está falando de Jesus, então eu vou dizer Jesus, tá? Oprimido, Jesus se rebaixou, nem abriu a boca. Essa é a frase que hoje eu vou grifar. Oprimido, esmagado debaixo dos nossos sofrimentos e pecados que Ele pegou para Ele.
Então veja, Jesus não pegou somente os nossos pecados, Ele catou para si a nossa culpa. O que isso significa? Que você deixou de ser culpado e Ele, por amor a você, passou a ser culpado. Sabe essa culpa que às vezes te consome, te esmaga, faz você gemer interiormente, tira o seu sossego, o seu sono, te traz tristeza? Sabe essa culpa? Ele pegou para Ele. E se é dele, eu e você deveríamos entregar, porque Ele já morreu e sofreu para que essa culpa não fosse mais sua, mas dele. Agora imagine você que não é somente essa sua culpa que esmaga você que Ele pegou, mas pegou a culpa de toda a humanidade. De toda a humanidade. Imagine você uma pirâmide virada de ponta cabeça, né? Que a pirâmide é como um triângulo, né? Vamos pegar aqui uma cartinha aqui para fazer como se fosse uma pirâmide. Vamos lá. Então a pirâmide, mais ou menos assim, né? A pirâmide tem uma ponta bem alta e tem uma base larga. Pega essa pirâmide e inverte, põe ela de ponta cabeça. E aqui você coloca dentro dela todo o peso do universo. Você conseguiria imaginar uma pirâmide invertida, com todos os mundos, as galáxias, os planetas, todas as estrelas, apoiados num único ponto dentro dessa pirâmide? Seria insuportável, seria um peso esmagador. Jesus assumiu sobre si o universo das nossas culpas e aquele pontinho ficou sobre ele. Ele foi esmagado por tudo aquilo que nos oprimia. E sabe o que mais? Não abriu a boca. E a gente não consegue enfrentar uma dor de cabeça, uma dor de dente, sem ficar reclamando, sem ficar murmurando. A gente não consegue enfrentar a mínima contrariedade sem ficar manifestando insatisfação. É um exercício difícil. Por isso, graças a Deus, eu sou casado, tenho minha esposa para me ajudar, a Rose me ajuda demais e eu ajudo a ela também. Sabe, nós temos nos treinado para louvar a Deus e não reclamar. Nós não reclamamos, não é? Como assim não reclama? Não escapa nenhuma palavrinha? Escapa, claro que escapa, mas assim que a gente percebe, a gente freia, a gente para. A gente não vai na direção da murmuração, da reclamação, a gente não vai. A gente pode até entrar nela porque se distraiu, não é? Às vezes no susto, às vezes até uma mentira a gente conta, que é uma reação para você se proteger. Mas a hora que você se despertou, por que eu estou fazendo? Estou mentindo. Vou lá e corrijo, me desculpa. O que eu falei não é verdade. No susto eu acabei dizendo isso. E de tanto você fazer esse exercício de corrigir as mentiras, você percebe que é mais fácil não mentir do que corrigir. Você para de mentir. Porque a mentira nociva mesmo, é aquela que a gente conta para prejudicar o outro, para poder tirar proveito em cima da pessoa, sabe? Para arrastar o outro ao erro. É dizer o que é falso com intenção de enganar. Só que tem uma outra mentira, que não é tão maligna como essa, que é quando você diz o que é falso, mas na intenção de se defender só. Você não quer fazer o mal para ninguém, é na intenção de se defender. E olha, de certa maneira, toda historinha que não é verdade é uma mentirinha, não é? E existem mentiras que vêm para distrair, para poder educar, não é? Então, onde é que está o veneno da mentira? Em você dizer o que é falso, com a intenção de enganar e prejudicar outra pessoa. Mas para a gente não cair nesse caminho da malignidade da mentira, a gente não deve mentir de jeito nenhum. E isso é um treino. E a mesma coisa com a murmuração, com a reclamação. Então, eu falo até em voz alta. Digo para mim, para minha cabeça escutar e obedecer. Eu digo, eu não vou murmurar. Tem gente que fala que isso já é murmuração. Não, não é não. Isso aí não é não. Isso é uma decisão
que você manifesta em voz alta para você também se obedecer. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não sei o que está por trás disso. Eu não sei que situação envolve esta pessoa. Eu não sei o que ela está passando. E às vezes, por causa da irritação que a gente sentiu por uma coisa banal, a gente torna o que o outro está vivendo insuportável, porque com a nossa irritação a gente pinga aquela última gota no copo que estava para transbordar. A gente completa o mal que o outro estava vivendo, então, devagar com isso, né? E quem é a nossa referência nisso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro ou ovelha diante do tosqueador, ele ficou calado, sem abrir a boca. Olha que coisa interessante, olha como a palavra de Deus ilumina a própria palavra de Deus. Olha como esta palavra ilumina o Evangelho e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, porque são situações que escapam por falta de atenção da nossa parte. Sem ordem de prisão e sem sentença foi detido. Jesus foi detido, sem ordem de prisão e sem sentença. Foi apanhado de madrugada, foi executado sem julgamento, às pressas, para que ninguém pudesse encontrar inocência nele. E quem se preocupou com a vida dele? Pergunta aqui a palavra de Deus. Foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte pelas rebeldias do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto à dos criminosos, seu túmulo ao lado da tumba dos ricos. Mas ele jamais cometeu injustiça, mentira nunca esteve em sua boca. Que o sofrimento o esmagasse era projeto do Senhor. Por quê? Olha aqui o porquê. Se então entregar a sua vida em reparação pelos pecados, ele há de ver seus descendentes, prolongará sua existência, e por ele a bom termo chegará o projeto do Senhor. Pelo sacrifício de Jesus, o projeto de salvação de Deus para nós teve sucesso, teve êxito. Em virtude dos seus trabalhos, aqui trabalhos não é trabalho, aqui é sofrimento. Porque se você procurar no dicionário como sinônimo de trabalhos, estão ali sofrimentos. Exemplo, trabalho de parto. O trabalho de parto não é o do médico, o trabalho de parto é da mãe, que precisa parir o filho. Tanto que se o médico não chega e ela está lá no quarto, alguém lá fora vai responder: vai com calma aí, porque ela está em trabalho de parto. Que trabalho ela está tendo? Não é trabalho, é o sofrimento. Em virtude dos seus trabalhos, ele há de ver e ficará realizado. Com sua experiência, o meu servo justo fará que a multidão se torne justa. Olha, com a sua experiência, não é velhice, é com o que ele experimentou na carne, com o sofrimento com o qual ele foi entalhado. O meu servo justo fará que a multidão se torne justa. E depois que Jesus viveu isso, quando nós vivemos por ele e com ele, o que nós passamos produz o mesmo resultado. Vou dizer agora porque senão depois me escapa. Como assim? Tudo que eu e você experimentamos de sofrimento, por causa de Deus, em favor dos nossos, daqueles que Deus nos confiou, faz com que aqueles que Deus nos confiou avancem um pouquinho mais na direção da salvação e da santidade. Todos os trabalhos que você está enfrentando não são em vão. Trabalhos aqui de novo, sofrimentos, as suas dores, as suas lágrimas, não é em vão não. Se você está sofrendo, unido a nosso Senhor Jesus Cristo, se você está sofrendo com Jesus, pelo bem e pela salvação sua e daqueles que você ama,
o seu sofrimento não é vazio, ele justifica. Como assim? Ele produz salvação, ele produz santidade, ele produz libertação. Sofrimento enfrentado em silêncio é um poderoso exorcismo. O diabo não suporta estar na presença de uma pessoa que sofre sem reclamar. Ele não suporta. Ele tenta a pessoa para reclamação, para murmuração, ele tenta, e quando não consegue, desesperado, ele foge desta pessoa e foge daquela casa. Agora, quando além de não reclamar, a pessoa ainda louva a Deus, aí é um golpe fatal para aquela manobra do tentador contra o nosso lar. Fatal. É insuportável ao diabo uma pessoa que louva em meio aos sofrimentos. Contam que São José estava trabalhando na carpintaria e sempre tudo bonitinho, arrumadinho, né? Muito organizado. Inclusive, aqueles que tiveram oportunidade de visitar a Terra Santa, visitaram lá a casa, a oficina de São José, onde ele trabalhava, né? Esse local é preservado. E São José ali sempre trabalhando e louvando a Deus. Como acontece com todo mundo, de vez em quando, um carpinteiro erra a martelada, né? E taca ali o martelo no dedo, mas em vez de fazer como é comum que se faça, de soltar já uma palavra daquelas, São José não, louvado seja Deus, ainda bem que eu tenho o dedo para martelar, né? E assim ia, e conta a historinha que isso ia irritando o diabo, porque não pense você que o maligno ele faz companhia só para quem está no erro, não, quem tem uma vida que não presta, não. Ele vigia contra os que estão caminhando com Deus. Então você está rezando, ele fica de longe observando. E ele tentava São José, mas sem êxito. E São José tinha um serrote, que era a menina dos olhos dele, depois de Nossa Senhora, é claro, né? Era a menina dos olhos dele. Era um serrote bom. Naquela época era difícil você ter esses materiais assim, com tanta qualidade, porque era difícil a fabricação. E São José cuidava daquele serrote de um jeito assim, que era um ciúme que ele tinha daquilo. Um dia, o diabo pensando, já fiz de tudo para tirar esse homem do sério e nada, mas agora eu quero ver se ele aguenta. Diz que quando São José terminou o trabalho do dia, fechou a carpintaria, o capeta pegou o serrote dele e começou a rir, entortava um dente para lá, outro para cá, um dente para lá, outro para cá, um dente para lá e para cá, e ria, e dava gargalhada. No outro dia, São José acordou bem cedo, foi trabalhar, pegou o serrote. Quando ele deu a primeira serrotada, ele falou, nossa, que estranho. Aí depois ele deu a outra serrotada, meu Deus, o que aconteceu? Nunca teve tão bom. A partir daquele dia, os serrotes começaram a ser construídos com um dente para lá, outro para cá. Você já viu? Pega que você vai ver que está lá, não é? As situações precisam se converter em situações de louvor para nós, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, até aquilo que a gente não compreende. Às vezes um atraso livra a nossa vida da morte. A gente nunca vai saber pela gente mesmo isso, mas um dia Deus vai nos contar de quantas situações fatais Ele nos livrou por meio de coisas das quais nós reclamamos. Se nós soubéssemos o livramento que estava por trás daquilo, em vez de reclamar, nós iríamos louvar. Por isso que a fé nos leva na direção do bem, do louvor, da convicção a respeito de coisas que nós não vemos, mas que nós sabemos que Deus é por nós, que Deus é pelo nosso bem. Então, se Deus cuida da nossa vida e a providência divina nos sustenta em todas as situações, não há situação pela qual eu não deva louvar. A questão é que eu não consigo penetrar a profundidade de tudo que está me acontecendo.
É como acontece com as bordadeiras. Talvez a sua tia, sua avó, sua mãe, talvez você tenha sido uma bordadeira, ou tenha tido uma bordadeira na família. Quando você vê lá com aquelas agulhas, né, tem um arco que deixa tudo esticadinho, um arco redondinho assim, né, um círculo que mantém o pano esticado, e a pessoa vai ali seguindo um desenho para fazer o bordado. E quando você olha de um lado, são os desenhos magníficos, aquelas cores tão bem dispostas. Quando a gente vai lá nos caminhos de São Paulo, uma das coisas que São Paulo fazia era fabricar redes, tapetes, né? Essas coisas lá. E a gente visita uma dessas confecções atuais, né? Porque eles são antigos na arte de confecção dessas peças, né? Até porque muitas vezes a moradia era feita de tendas, né? E tendas que eram recobertas com tapetes. A tapeçaria deles, gente, é uma coisa fora do normal. Você olha e diz, não, isso é pintura. Você chega lá, não, é tapete. A quantidade de detalhes é espetacular. Como é que pode o ser humano fazer uma coisa dessa? E faz artesanalmente, faz manualmente. Só que quando você pega um bordado desses que parece um retrato, de um lado, com cores, com linhas, milimetricamente organizadas, e você vira do outro lado, você descobre que o avesso é um terror. É um emaranhado de linhas e de pontos, de nós, que você não consegue compreender. Como é que aquilo gera do outro lado algo tão magnífico? É o que se dá na vida da gente. Eu e você só enxergamos o avesso. A gente só vê linha entrecortada. A gente vê pontos nó cegos. A gente vê amarraduras. A gente vê um emaranhado de cores, parece que está tudo embaraçado. Só que do outro lado, Deus está construindo o mais belo retrato do projeto que Ele tem para a sua vida. Tem que confiar. Porque Deus não constrói só a nossa vida aqui. O Senhor nos constrói para a eternidade. E tudo que nós vivemos aqui reflete na eternidade. Assim como na barriga da mãe, a criança tem aqueles meses para ela se desenvolver, para ela crescer, para ela formar os seus órgãos, e se não formar nesse tempo, depois não forma mais. Nós temos esse tempo neste mundo para crescermos e nos desenvolvermos para aquilo que a gente vai ser na eternidade. A hora da santidade, a hora do crescimento é agora. E por vezes custa, sabe? E já que a gente vai ter que enfrentar isso de qualquer jeito, por que não fazer como Jesus, que oprimido se humilhou e não abriu a boca? Aí diz aqui a palavra: com a sua experiência o meu servo justo fará que a multidão se torne justa, pois é ele que carrega os pecados dela. Agora o resultado: por isso diz Deus, vou partilhar com ele as multidões como conquista. Ele recolherá os fortes, pois entregou à morte a própria vida e foi contado entre os criminosos. Ele, porém, estava carregando os pecados da multidão e intercedendo pelos criminosos. Meu Deus do céu! O que esta palavra está nos dizendo? Que todas as vezes que a gente se mortifica, que a gente cala a boca, em vez da gente ficar rebatendo, criando brigas, discussões, nós arrastamos essas pessoas conosco para Deus. O Senhor nos dá de presente conquistar o coração dessas pessoas. Olha, a evangelização na minha vida, ela encontrou os seus percalços. Meu pai, que sempre me amou, sempre quis o meu bem, ele teve muita dificuldade para entender certas escolhas que eu fiz na vida. Então, eu nunca sobrevalorizei o dinheiro, que era uma coisa que ele gostava, queria que o filho progredisse nessa direção, mas eu descobri, eu entendi que existem coisas mais importantes na vida do que acumular os bens, sabe? Mas ele achava que era muito,
essa decisão que eu tomava, e isso o afligia, justamente porque ele queria o meu bem. Ele entendia que era importante a pessoa ter uma vida de espiritualidade, mas eu fiz da minha vida uma espiritualidade. Eu não tinha momentos com Deus, Deus era o meu momento. E isso meu pai foi percebendo não com os meus discursos, ele foi percebendo na minha vida. E por fim eu dei um golpe ali, que foi entrar para a Canção Nova. Esse golpe desconcertou bastante ele, porque ele achava assim, não precisa tanto. E algumas vezes o papai testava ali a minha pessoa e eu não percebia. Eu lembro de um dia que nós estávamos no carro e eu tinha tomado essa decisão de que eu não ia ficar mais argumentando, defendendo e falando, porque a evangelização, gente, nem sempre acontece por palavras. A gente tem que saber a hora certa de abrir a boca, porque a ideia não é falar, a ideia é conquistar. Conquistar não para nós, para Deus. Então, se o que eu vou dizer, mesmo sendo bom, vai afastar a pessoa de Deus, é melhor que eu não diga. E eu lembro que naquele dia, papai estava dirigindo e ele caprichou para me irritar. Caprichou. E aí ele falava daqueles pontos que, olha, fervia o meu sangue. Eu estava ali no carro, falava, pai. Aí ele trazia algumas situações de família que eu sou da família, eu conheço os dois lados. Eu sabia que era o ponto de vista dele, mas eu também sabia o outro ponto de vista. Eu falei, não, pai, é assim mesmo. E, gente, que conversa difícil. Foram umas 2 horas ali no carro. Quando ele abriu a porta do carro, eu fiz que nem gato trancado numa caixa. Assim, tchau! Eu vazei dali, que eu já não aguentava mais. Quando chegou a noite, eu em casa, minha mãe vira para mim e disse assim, o que aconteceu hoje no carro com seu pai? Eu falei, eu não fiz nada, não falei nada. Aí ela falou assim, nossa, porque o seu pai chegou aqui e disse, realmente o menino está diferente, porque eu testei ele de tudo. Ele fez de propósito. Ele fez de propósito. E aquilo, eu ter calado, disse mais para ele do que se eu tivesse argumentado, rebatido, discutido. Talvez tudo que você precise para conquistar de novo essa pessoa é, calar um pouquinho a boca. Talvez tudo que você precise é escolher a hora certa de dizer o que deve ser dito. E, gente, nós precisamos aprender a dizer as coisas que aproximam as pessoas de nós e não que afastam as pessoas. Se o que você vai dizer vai ferir, vai machucar, vai afastar, é isso que você quer? Porque é muito mais fácil você falar ao coração de uma pessoa estando dentro dele, do que você falar ao coração de uma pessoa se ela levantou um muro para que você não entre mais ali, porque você entra sapateando, você entra machucando. Não, mas eu quero o bem da pessoa. Só que em nome do bem, muitas vezes a gente faz o mal, porque a gente tortura as pessoas com palavras, a gente tortura as pessoas com ideias, a gente força as pessoas numa direção que Deus não forçou a gente. Deus esperou todo o tempo que foi necessário para eu aceitá-lo. É que eu aceitei cedo. Com os meus 14 anos, eu entendi que Ele era a melhor coisa da minha vida, a melhor pessoa para mim. Então eu abri meu coração e eu aceitei. Mas Ele nunca forçou. Porque eu vou forçar as pessoas. Não foi com ameaças que Deus me trouxe para junto dele. Foi com amor. Por que eu acho que eu vou conseguir que uma pessoa mude de vida ou se aproxime de Deus torturando as pessoas igual goteira, sabe? Tem uma palavra que diz que mulher briguenta é igual goteira em dia de chuva. Pem, 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 pem. Leva a pessoa à loucura. Você sabia que tem um tipo de tortura nas forças militares, que é amarrar a pessoa embaixo de uma goteira? Amarra a pessoa, prende a cabeça dela e põe uma goteirinha de água. Pim, pim. Tem gente que chegou a enlouquecer com uma goteira pingando na cabeça.
E a palavra de Deus diz isso de mulher briguenta, mas não é só mulher briguenta não, é qualquer um. Pessoa briguenta dentro de casa é igual goteira em dia de chuva, irrita, tira a gente do sério, sabe, faz tortura com as pessoas. Isso não traz ninguém para Deus, não traz. Isaías, a respeito do servo sofredor, disse: ele não abriu a boca. De quanta graça nós precisamos para saber lidar com o mal entendido, né, gente? Você tem dificuldades quando você não é bem entendido? Eu tenho. Eu acredito que até o fato de eu ter me encaminhado para a comunicação foi o desejo de ser bem entendido, não é? Não na pregação, na vida, que a pessoa entenda o que eu disse, que ela entenda com clareza. Como é terrível quando você é julgado pelas aparências, quando a pessoa não sabe o que você está vivendo, que você enfrenta, e ela pesa contra você. Você já foi julgado por alguém? Gente, como é difícil a gente ser julgado, e pior, quando você é julgado por uma pessoa que você considerava sua amiga, que tinha toda a liberdade para te perguntar o que você estava vivendo, e a pessoa não vem falar com você, ela fala com os outros de você, vai perguntar para os outros. Ela tinha liberdade e não fez. Nossa, como isso machuca a gente. E aí eu repito a você, quanta graça nós precisamos para poder saber lidar com o mal entendido. Quanta força é necessária para você se manter sereno quando alguém ataca você com um mau julgamento. Porque já é difícil você ser julgado corretamente. Porque todo julgamento é duro, gente. Mas tem julgamento que é acertado, não é? Você errou, a pessoa veio, mostrou para você que você errou, às vezes até penitenciou você, até puniu você, mas você diz assim: é justo, eu cometi um erro, é duro, sabe, mas você aceita. Agora, quando uma pessoa te julga mal, é igual você comer uma maçã de vidro como se fosse uma maçã de verdade. Aquilo fica empapuçado no seu estômago, aquilo não desce, você não consegue digerir aquilo. É difícil demais. Quanta força é necessária para você manter a calma, para você manter a cabeça no lugar, para você não ir se vingar. Quando uma pessoa julga mal você, e não só julga, porque ela te julgou mal, ela começa a agir mal contra você, querendo o seu mal, a sua destruição. Então, só que nada revela tão bem de que material é feito o caráter de uma pessoa como uma coisa má que é dita contra ela. Quando alguém estiver falando algo ruim a respeito de uma pessoa, senta e observa, que você vai descobrir do que a pessoa é feita, qual é o valor do caráter dela. Porque se a pessoa tem caráter fraco ou não tem caráter, naquela hora, tudo que não presta nela vem à tona. Eu gosto demais de uma palavra que está no livro Imitação de Cristo, que diz assim: a situação não faz o homem fraco, apenas revela o que ele sempre foi. Então, quando diz assim: ele cedeu por causa da situação, foi a situação que fez com que ele fosse com outro, foi a situação que empurrou ele para as drogas, para o vício. Gente, outra pessoa na mesma situação não foi. Por quê? Porque não é a situação que faz a pessoa fraca. A situação só põe em evidência aquilo que ela sempre foi. Então, para que não seja assim com você, se fortaleça. Mas aproveite o que estão dizendo de mal daquela pessoa para você ver como é que ela reage. Porque uma pessoa de bem não vai pagar com mal, vai reagir bem. E aí você vai perceber que aquela pessoa é ouro, não é lata e nem prata, é ouro. Esse é o teste que prova se nós somos
lata banhada a ouro ou se nós somos ouro maciço, não é? A gente tem aqui na Canção Nova, a Paula gosta muito, hoje está com a pulseirinha, é o bracelete. Olha lá, esse bracelete é lindo, mas apesar de muitíssimo bonito, ele vale o que você paga, que é pouquinhos reais. Porque ele é bijuteria. De alta qualidade, mas é bijuteria. Pega esse bracelete e põe no ácido, ele não sobrevive. Entendeu? Agora, se aquilo ali fosse ouro, meu amigo, você podia jogar ele dentro de uma latinha de ácido e quando você tirasse, estava lá impecável. O que as pessoas dizem contra você é o ácido testando a sua qualidade. Se você é de lata, banhado com a casquinha de ouro, a aparência de ouro, ou se você é ouro de verdade, né? Se apenas pudéssemos conhecer, meus queridos, as bênçãos que estão ocultas em nossas tribulações. Tem bênçãos escondidas nos sofrimentos que você está passando. E uma delas a palavra de Deus acabou de te revelar, que é conquistar as pessoas que estão longe de Deus, inclusive longe de você. É a chance que você tem para entrar no coração dessa pessoa. Se você soubesse a graça que está contida nisso, você ia dizer como Davi, quando foi atacado por um homem que o xingava. Davi, rei, ia pelo caminho e um homem amaldiçoando: seu desgraçado, você merece mesmo o que te acontece, você há de morrer pela mão do seu filho. E ali, amaldiçoando Davi. E um soldado irritado vira para Davi e diz assim: posso, meu rei, sacar a espada e separar a cabeça dele do corpo? Me permita, pelo amor de Deus. Sabe o que Davi disse? Deixa que ele amaldiçoe. Talvez o Senhor me pagará com bem a maldição que eu estou aguentando calado neste dia. Oração bendita, anota, escreve, guarda, põe no espelho, sabe, e esse sofrimento que você está enfrentando, essa injustiça que tem alguém lançando contra você, escreve lá no seu espelho, assim, olha, deixa essa pessoa, deixa ela seguir o caminho dela, deixa ela fazer o que ela quiser, porque o que ela faz não é da minha conta, o que ela faz ela vai ter que prestar contas para Deus. Deixa a pessoa, deixa que ela me amaldiçoe, deixa que ela fale mal de mim, porque amaldiçoar é falar mal, com a intenção de causar o mal. Deixa que ela faça o que ela quiser. Talvez o Senhor me pagará com bem a maldição que calado eu sofro nesse dia. Põe as mãos sobre o seu coração para a gente rezar. Algumas pessoas facilmente se afastam da grandeza dos seus projetos, do trabalho da sua vida. Preste muita atenção nisso. Tem gente que abandona a missão, o trabalho da sua vida. Deixe de fazer o que precisa fazer. Sabe para quê? Para perseguir quem a está perseguindo, para perseguir os seus ofensores, os seus inimigos. E aí a sua vida se torna um insignificante redemoinho de atividades, de trabalhos, sabe? Trabalhando para fazer o mal. É igualzinho você mexer num ninho de vespas, porque você pode até enxotá-las, mas você vai ficar muito picado e você não vai receber nada em troca, pois o tipo de mel que a vespa produz não vale a pena. Não mexe nesse vespeiro, não mexe. Você já foi picado demais, você não merece mais isso. Pede a Deus a graça agora de rezar como Davi rezou, como Jesus rezou. Deixa esta pessoa fazer o que ela acha que deve fazer. Deixa que ela faça até o mal que ela está fazendo. Não sou eu quem vou fazer justiça. Quem me justifica é o meu Deus, é o meu Senhor. E talvez o Senhor me pagará com bem esse sofrimento que eu estou enfrentando neste dia de hoje.
Senhor, essa é a minha oração. Sim, Senhor. E, Senhor, esta é a oração que eu quero fazer também em favor destes meus irmãos que estão orando conosco. Porque o nosso caminho para enfrentar a vida e os desafios desta vida não é o comum dos homens, não é. É o caminho de Cristo. É tendo Jesus como modelo. Mas justamente porque Ele é o modelo, nós sabemos com certeza qual é o resultado final. O resultado final é o triunfo, é a glória, é a ressurreição, é a vida, é a salvação não somente nossa, mas a salvação inclusive daqueles que nós pedimos. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, nós queremos que todo sofrimento que nós enfrentamos, o Senhor use para salvar aqueles que nós amamos, inclusive aqueles que já faleceram. Usa, Senhor, essa dor, essa lágrima, esse sofrimento, para trazer a luz da Tua presença à alma dessa pessoa falecida que nós tanto amamos. Obrigado, meu Deus, muito obrigado.